Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse 7 de setembro de 2020, 23ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica verde, e hoje é dia de Santa Regina. Então você que se chama Regina ou conhece alguém, uma tia Regina, alguém que tem o nome de Regina, essa é a santa, né, que dá o nome para todos, né? E observe também quais são os carismas dessa santa. Eu não vou falar muito porque não, não conheço a história de Santa Regina. Sugiro que você busque lá no Vatican News, que tem o Santo do Dia, ACI Digital, também tem o Santo do Dia, aplicativo da Liturgia da Palavra, da Canção Nova, com a história do santo. Beleza? Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos direto para as leituras, né? A primeira leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Lembrando que na semana passada estávamos também fazendo a leitura de Coríntios, 1 Coríntios, e Paulo estava exortando. Qual que era o mote, o norte das leituras, das primeiras leituras. Ai, desculpa, gente, tô meio enrolada hoje na gravação, tô um pouco atrasada com elas e tô falando meio esquisito mesmo, desculpa aí. Bem, mas recordando o que Paulo falou na semana passada nas primeiras leituras da 22ª semana do Tempo Comum. Havia um problema lá entre a comunidade de Corinto que colocou, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e começaram a dividir o evangelho, né, a boa nova, em uma situação meramente humana, que é puxar a sandália, para não falar outra coisa, né? Puxar a sandália de cada um. E São Paulo está dizendo, mas que regressão é essa? Eu estou falando para que tipo de pessoas? Pessoas que são adultas, mas no fundo agem como crianças. E quando vão ouvir a palavra do Senhor, não entendem e agem como se fossem seres infantis. Basicamente era isso, né? Porque transformar São Paulo e Apolo como um jogo de futebol, ou como uma questão partidária e até ideológica, não é viver a palavra de Deus nem vivenciá-la, né? Então vamos ver o que é falado hoje na primeira leitura. Vamos lá. Irmãos, há voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente unidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós os gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje é o 5 com o refrão: Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Detestai o que pratica a iniquidade, destruí o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia, sob a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O que é permitido fazer no sábado?
O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu tenho que fazer o pitaco, não do dia, mas sobre a liturgia desta segunda-feira. Muito bem, como eu falei anteriormente, as primeiras leituras da semana passada era com relação que a comunidade de Corinto não estava assimilando bem, entendendo, compreendendo a essência da palavra do Senhor. Eles estavam querendo dizer que Paulo tem mais razão do que Apolo, ou seja, a briga era entre pregadores. Às vezes essas rixas acontecem no mundo atual. Eu sou do padre Manzotti e não gosto do padre Paulo Ricardo. Ou eu sou do padre Paulo Ricardo e não gosto do padre Manzotti. Por exemplo, eu já falei aqui, não se fala mal aqui em outro lugar não se deveria falar mal de padre nenhum. Andei sabendo que um bispo andou criticando o padre Robson. Eu sei que é um bispo de outra diocese, não sei, mas mesmo assim é melhor deixar quieto, porque essa situação aí do Divino Pai Eterno vai dar muito o que falar ainda. Esse é um caso diferente de outros que aconteceram. Né? Cada caso que envolva padre é um caso diferente do outro. Então são situações bem desagradáveis, né? Como eu já falei, tem um padre que andou fazendo tatuagem que eu particularmente não curto muito a forma como ele leva o próprio ministério. E até eu vou dizer outra situação que não é relativa a esse padre da tatuagem, que você sabe muito bem quem é. Mesmo assim, eu não quero falar mal dele. Temos que rezar em cima para que ele tenha conversão. Não importa se é o padre da tatuagem ou se é o padre que fez um desvio milionário, que envolveu laranjas e limões, etc. Mas a questão é que esses padres esqueceram da posição em que estão. Não é questão de ser padre, eu sou considerado um príncipe, sou representante de Cristo, que é uma das coisas que o Papa Francisco já denunciou no seu pontificado, né? Essa frase de que os padres, muitos padres, bispos, cardeais se acham os príncipes. Isso ele já falou, acho que logo quando ele assumiu. Por isso que ele adotou uma postura simples. E ainda assim ele é atacado, né? Porque ele é mal interpretado e realmente ele fala umas coisas que fogem um pouco. Né? Por exemplo, nesses últimos 2 meses, o tema oracional de cada mês está meio estranho. Né? Mas não podemos esquecer que o Papa é um homem do seu tempo. Eu não sei quais são as influências que chegam até ele para ele poder falar certas coisas. Tem isso também. Ele não está numa posição muito confortável, né? Então desagradar vai desagradar mesmo, mas é Papa e a gente tem que rezar por ele, né? Como diz nos livretinhos antigos, rezemos pelo Santo Padre o Papa atual. Santo Padre o Papa, quem somos nós para falar? Então, essas pessoas, eles acabam perdendo um pouco, esses padres acabam perdendo um pouco o sentido do próprio ministério sacerdotal a qual estão, que receberam no dia da ordenação. E é por isso que precisam de muita conversão, nós precisamos orar para que se convertam efetivamente, tá? Mas a leitura de hoje revela uma situação bem difícil. Talvez você não esteja associando o nome à pessoa, ou até você já associou a situação a algumas pessoas, porque veja, naquela época que ele fala, no meio dentre vós existe uma pessoa que está convivendo com a própria madrasta. Quando fala convivendo é porque está fazendo tudo. É um grande escândalo, isso é praticamente um incesto. São Paulo não falou com esses termos, mas para um bom entendedor sabe que estamos falando de incesto. E nós sabemos que existem casos de filho com mãe, pai com a filha, com o filho, e assim vai. E a gente já não se escandaliza tanto, porque é todo dia esse assunto à tona. Então chega uma hora que a gente cansa de ouvir e acha que é tudo normal. Não é normal. E em tempos atuais, incesto tem sido muito comum nas famílias brasileiras. Eu não posso falar por aí, eu falo aqui do Brasil. É uma perversidade. Aqui no Brasil, a moral caiu. Existe uma perversidade, não só no quesito sexual,
dentro das famílias ou dentro da sociedade, contra menores, contra velhinhos. Existe uma perversidade moral em outros sentidos, no quesito vida humana. Eu já falei, tem uma região aqui em Curitiba, não é Curitiba, é uma cidade próxima aqui, que eu não sei que facção criminosa que existe, mas que andam decapitando jovens. E tem largado as cabeças por aí, em praça pública. Mas tem a ver com o tráfico de drogas. Pessoas que são mortas assim, queimadas dentro do carro, porque ficaram devendo, se envolveram com gente errada, sabe? Então, pessoas que somem, pessoas que são encontradas esquartejadas. E eu estou falando só da minha região Curitiba, que é um ovo, né? Curitiba e região metropolitana. Não estou falando de outras coisas. Ou então outro caso de perversidade, uma falta de responsabilidade, uma irresponsabilidade. Esse monte de crime de trânsito. Recentemente, algumas semanas atrás, já faz um mês, não é algumas semanas, faz um mês já, um acidente gravíssimo na BR-277, no trecho onde é mantido por uma concessionária, e era um trecho onde tinha muitas queimadas. Estava uma região seca e a concessionária não fazia nada e deu um engavetamento, morreram 8 pessoas e um monte de ferido, um prejuízo danado. A tragédia poderia ter sido até maior porque passou um caminhão ainda por cima. Já estava tudo engavetado, ainda o caminhoneiro não viu, ele entrou na cortina de fumaça, ele não viu mais nada e passou por cima do pessoal lá, né? Então, a concessionária disse que estava tudo bem, tudo, e as famílias das vítimas estão entrando contra uma ação, colocaram uma ação contra essa concessionária de pedágio, que mantém essa BR, por negligência, porque fazia dias que estava tendo acidente no mesmo trecho e eles fingiam que não era com eles. Tirando o corpo fora com relação também a queimada que acontecia às margens da rodovia. Então, isso é um caso também de perversidade, de não ter responsabilidade sobre a vida de pessoas que não têm nada a ver com o assunto e morrem de graça por causa da irresponsabilidade de poucos funcionários. Isso é um exemplo. Ou então pessoas que escravizam na colheita lá de sisal, de piaçaba. Tanto é que vassoura de piaçaba a gente não encontra mais. Por quê? Porque existe um trabalho escravo envolvido na colheita daquela fibra para fazer a vassoura, né? Que mais? Trabalho escravo nas confecções lá em São Paulo, principalmente São Paulo, né? Cidade que não dorme. Eu, falar a verdade, eu tô que nem uma outra celebridade que fala, eu não gasto meu dinheiro com roupa cara. Por quê? Porque a roupa, gente, é só trocar a etiqueta, ela é feita numa confecção, e quantas vezes que eu já não vi aqui, uma confecção pequenininha, pega lá um lote para costura e só coloca a etiqueta. Aí é da Elos, não sei se existe essa marca, né? Eu já nem compro marca, mas coloca lá as etiquetas que nós conhecemos aí dessas multi-empresas aí e tal, e loja de departamento. Eu mesmo não compro mais, eu comprava de roupa de departamento tipo C&A, Riachuelo. Hoje em dia eu compro lá do tiozinho árabe ou até da feira, feira livre. Vem umas coisas da China. Tá certo que é outro tipo de escravidão, né, lá da China, mas pelo menos eu não pago caro. E mantenho todas as roupas, reformo as roupas antigas, vou sobrevivendo. Agora eu tô com esse projeto pessoal, entre aspas. Aquilo que realmente não me serve mais, tá limpinho, tá inteirinho, eu faço doação. Mas aquilo que eu posso usar até gastar, até criar furinho e ainda assim costurando os furinhos, eu vou usando. Até porque a tecnologia de roupa hoje não gasta, né? Não é que nem antigamente que você tacava que boa, o troço esgarçava tudo. Como é que é? Calça de tergal, né? Que os meus irmãos usavam. Horrível aquilo. Então, hoje, devido à tecnologia, o tecido ele se mantém mais e existem produtos de limpeza que também não esgarçam, né, a roupa. Então, as imoralidades, eu estou falando só do Brasil, daquilo que eu vejo, percebo. Então, a leitura de hoje de São Paulo, a Coríntios, é muito atual. Imagine nas outras regiões do planeta. E isso que eu não entrei na questão de pedofilia, prostituição infantil, que é outra forma de exploração, venda de gente, quer ver? Venda de escravos humanos.
Tem gente que vende outro ser humano para outros países. E não é para fins sexuais, não. Às vezes é para fim de órgão mesmo, para doação de órgãos. Quer dizer, venda de órgãos humanos. Ixi, é muita coisa. É uma perversidade sem tamanho. Outra perversidade, mas essa eu tenho que falar, é a quantidade de drogas que o povo, que a polícia, tanto rodoviária federal quanto a polícia aí em geral, tem recolhido nas grandes cidades, né? Aqui acontece muito essas batidas policiais, encontram, nossa, 2 toneladas, 3 toneladas de droga em caminhões por causa do trecho Foz do Iguaçu e parte ou para o norte do estado do Paraná, que vai para São Paulo, ou vai para Curitiba, em direção ao porto de Paranaguá. Então aqui é a rota de tráfico também, principalmente Foz do Iguaçu. Então eu ouço muito isso. Gente que planta maconha em casa, fazem mega estufas, ai gente. Isso é uma perversidade. A pessoa não planta comida, ela planta drogas para drogar o outro. E aí eu tenho uma crítica, inclusive, sobre isso. Você viu aquela notícia em que foram jogadas de um avião lá em Tel Aviv amostras de maconha para que seja legalizada a maconha lá em Tel Aviv, Jerusalém? Você viu? E lá em Israel? Você viu isso? Você já deve ter visto, eu vi. É ridículo. E aí as pessoas não param para pensar nesses países, entre aspas, desenvolvidos, né? Mas sei lá para onde está o desenvolvimento da coisa. Eles não sabem que as plantações de maconha... Assim, quer legalizar essa porcaria, como fez lá a Holanda? Não tem problema, mas que a Holanda produza a sua maconha. Não fique dependendo de países subdesenvolvidos como nós, e também a Bolívia, a Colômbia, etc., que produz mesmo, que lá são escravizados também, mas eu não posso falar por eles porque não é minha realidade, porque eu só pego a rebarba aqui na hora que chega as drogas tudo empacotada. Por que esse povo que legaliza essa porcaria dessa droga também não legaliza a produção legal de maconha? Porque aqui no Brasil, aí eu falo do Brasil, tem um pesquisador, e isso eu não estou criticando, é louvável isso. Ele quer transformar canabidiol num medicamento, quer dizer, o extrato da maconha, que é o canabidiol, quer dizer, todo processado, tirado as impurezas, etc., como um medicamento mais potente que a morfina, porque a maconha, ele tem um potencial medicamentoso. Essa parte eu entendo, porque tem gente que passa por dores horrorosas e nem a morfina mais ajuda e a morfina ele vicia, né? Que vem da papoula, é um extrato da planta da papoula. O ópio, né? Como é que diz? A morfina é uma opiácea, né? É mais ou menos isso, dentro da farmacologia. Mas que seja legalizada a produção do extrato de canabidiol, mas não que seja feito esse tipo de coisa. Então, as pessoas querem a legalidade para uso, mas tem que entender que tem que fechar a questão no plantio. É a mesma coisa, você quer comer produto orgânico, mas você estimula a produção do defensivo agrícola. Eu sei que não é bem um parâmetro bom para falar disso, mas olha a perversidade da situação. Você não pode legalizar uma situação, principalmente no uso da maconha, que é um exemplo, se você não legalizar uma produção restritiva da planta em si. Então dê emprego, mas plante direito. Use sementes tratadas, pode até ser transgênica. Essa aí pode ser até transgênica, não tem problema, porque é de uma droga mesmo, entendeu? Mas não, aí querem que a legalidade do uso seja feita, mas não há uma legalidade na produção. E aí existe o tráfico de drogas. Porque além do tráfico de drogas, advém outras coisas. Prostituição infantil, prostituição de adultos, escravização das pessoas pelo plantio da droga. Tem os traficantes, organizações criminosas violentas, o uso indiscriminado e importações ilegais de armas de fogo. O que é isso? Entendeu? Paulo está falando de uma imoralidade sexual, que é o princípio do pecado original, né? Tudo começa com a Eva fazendo coisinha com a serpente. E a coisinha com a serpente não é só meramente sexual. Ela é uma situação sensual também. Porque pelo pouco que eu medito, né? Dentro ali da palavra, a serpente seduz Eva pela palavra, pelo conhecimento. Então,
O demônio, ele não é somente sexual, ele é sensual, porque através da sensualidade se conquista, convence, amarra e prende. E aí ficamos presos no pecado, presos na maldade, presos no demônio, entendeu? Somos escravos do demônio por conta do nosso pecado, dos nossos vícios. E geralmente é um pecado sexual, um pecado sensorial, da gula, dos sentimentos, de todo um monte de coisa aí que advém. Então Paulo fala isso, mas e quantas imoralidades que hoje nós vivemos e achamos normal? Vamos fazer uma reflexão, certo? E aí vamos para o Evangelho. O Evangelho, de novo, Jesus está batendo de frente com os fariseus, porque durante o tempo comum ele está catequizando também essas pessoas de cabeça dura. E ele fala, vocês que são presos à lei, é proibido curar uma pessoa, de salvar a vida de alguém, de ajudar alguém no sábado, porque é dia santo, porque é um dia que, eu não vou fazer nada, porque é o dia do Senhor. Dane-se o meu irmão. E depois tem outras passagens lá no Evangelho, né, que talvez aconteça essa semana, eu não vi ainda. Se um burro cai num poço, se um cavalo, um burrico, cai no poço num sábado, você não vai resgatar esse burro, vai deixar ele morrer lá afogado ou passando frio, passando fome, porque esse tipo de bicho ele sofre, né, com frio também, só porque é sábado, né? Então são várias situações também de não fazer o bem que é criticado, mas também não precisa fazer a maldade a olhos vistos, né? Que beira a imoralidade e a perversidade. A primeira, aí para finalizar aqui, a primeira leitura tem a ver também com as leituras de domingo, da correção fraterna, tanto na primeira leitura de Ezequiel, quanto no Evangelho, em que Jesus fala da correção fraterna, desse domingo agora, dia 6. É necessário fazer a correção fraterna e tirar a maçã podre ou o fruto podre, como diz Paulo. Porque aí a pessoa vê aquilo e acha que é normal. E hoje em dia, com o marketing, com a propaganda, muitas coisas que eram consideradas imorais há 40 anos atrás, não, hoje em dia é normal. Lavagem cerebral, tá? Foram feitas lavagens cerebrais por mensagem subliminar. Você queira ou não sabendo, tá? Bom, chega. Já deu bastante para a liturgia de hoje. Encerro hoje a segunda-feira com essa para vocês dormir. Gente, desejo a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo feriado, juízo nessa volta do feriado, tá? Hoje é a volta para casa. Muita gente não sei como é que ficou nas praias, eu não quis nem ver essa aglomeração. E espero que vocês não peguem Covid-19, mas se pegar já sabe, vocês também abusaram, né? Então agora é tratar, tá bom? Abraço a todos, fiquem na paz de Cristo.